Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo em escatologia bíblica com os sinais da vinda de Jesus. Esse texto aqui foi lido no primeiro vídeo, mas vamos fazer uma recapitulação sobre os sinais da segunda vinda. Embora os sinais da vinda de Jesus estejam mais relacionados com a grande tribulação, os mesmos já podem ser percebidos. Então, do grego udin, que fala do trabalho e da dor de parto, as aflições que Cristo relaciona aqui são como as dores de parto. A princípio, são relativamente moderadas e não frequentes, porém, à medida que a hora se aproxima, elas vêm em ondas implacáveis, mais rápidas e mais severas. O contexto indica que esses sinais se aplicam de um modo particular à era da tribulação. No entanto, esses próprios males, guerras e rumores de guerras, falsos cristos, desastres naturais e perseguição, são aflições que têm caracterizado a totalidade da era cristã. Para o estudo de hoje, vamos utilizar então o Evangelho de Lucas, capítulo 21. Disse então ele: Vede, não vos enganem, porque virão muitos em meu nome dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Então, o tema de hoje do nosso estudo, os sinais, fomes, pestes, terremotos, coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mateus 24, versículo 7 diz assim: Porquanto haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. E aí Lucas 21, 11, ele vai completar esse mesmo texto: E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Aqui vemos os gráficos das epidemias ao longo dos séculos. Vejam que até o século XV ele foi uma constante e começou a subir a partir do século XVI, até chegar aos nossos dias, que é um número bastante expressivo. Sempre é bom lembrar da analogia da mulher grávida. Quanto mais próximo ela estiver de ganhar, ou seja, da volta de Jesus, mais intensas são as dores ou os sinais. Vamos às referências bíblicas, então: fomes e pestes, ou epidemias, ou pandemias. Ezequiel, capítulo 14, versículo 21. A justiça dos castigos de Deus, quando uma terra pecar contra ele. Porque assim diz o Senhor Deus: quanto pior não será se eu enviar os meus 4 piores castigos, isto é, a espada, a fome, os animais selvagens e a peste, contra Jerusalém, para eliminar dela pessoas e animais. Atos capítulo 11, versículo 27 e 28. Aqui na época ali dos apóstolos, do início da igreja, a fome então nos dias do imperador Cláudio. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo conhecido então naquela época, a qual sobreveio nos dias de Cláudio, o imperador Cláudio. Então, por volta do ano 41 a 54, veio também ali na Palestina uma grande fome. Deuteronômio 32, 24, o cântico de Moisés, um cântico bastante profético. Consumidos serão pela fome, devorados pela febre e peste violenta, e contra eles enviarei dentes de feras e ardente peçonha de serpentes do pó. Isso veio acontecer também na época de Davi. Ele levantou um censo nacional de uma maneira contrária às Escrituras e acabou vindo ali na região uma peste que matou muitos judeus naquela época. Aqui, mais uma vez, a história de uma guerra invisível que fez mais de 600 mil mortos e no qual a fome foi usada como arma. Essa guerra foi até o ano de 2022 na região do Tigré,
no norte da Etiópia. Pouca gente sabe dessa guerra aqui, desse conflito. Aqui, fomes e pestes durante a grande tribulação. Apocalipse 6:8. Vi então e eis um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno o estava seguindo. E lhes foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio dos animais selvagens da terra. Vamos ao próximo sinal, terremotos, então, ao longo da história. Abacuque, capítulo 3, versículo 6. Ele para e faz a terra tremer, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, as colinas antigas se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Aqui temos o gráfico dos grandes terremotos ao longo dos séculos também. Então, século passado, século XX, 132 grandes terremotos e até o ano de 2016 registrado 18. Possivelmente esse site ele pegou os terremotos aí com grande magnitude. Aqui temos um outro gráfico também sobre terremotos com outras fontes de consulta. Todos os registros aqui são acima de 5.0 de magnitude. Então são muitos terremotos aqui nesses últimos 6, 7 anos. Então no ano de 2023 são 84 abalos sísmicos até aqui, acima de 5.0, perfazendo um total aí de 1.696 terremotos desde 2017. E aqui estão os terremotos registrados no ano de 2023 pelo globo terrestre. Vamos então às referências bíblicas sobre os terremotos durante a grande tribulação. Aquele que fugir da voz do terror cairá no buraco, e se sair do buraco será apanhado na armadilha, porque as represas do alto se abrem e tremem os fundamentos da terra. A terra será totalmente quebrada, a terra ficará completamente despedaçada, a terra será violentamente sacudida. A terra vai cambalear como um bêbado e balançar como uma cabana. A sua transgressão pesa sobre ela. Ela cairá e nunca mais se levantará. Falando aqui sobre a ruína dos transgressores. Isaías capítulo 29 agora, versículo 6. Do Senhor dos Exércitos vem o castigo, com trovões, com terremotos, grande estrondo, tufão de vento, tempestade e labaredas de um fogo devorador. Ageu capítulo 2, versículos 6 e 7, o processo de renovação do céu e da terra, esse é o contexto, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Apocalipse capítulo 6, do versículo 12 ao 14, aqui a abertura do sexto selo. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Apocalipse capítulo 8, versículo 5. Aqui entre o sétimo selo e a primeira trombeta, nos primeiros 3 anos e meio, e o anjo tomou o incensário, e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes, e trovões, e relâmpagos, e terremotos. Apocalipse capítulo 11, versículo 19, aqui sob a sétima trombeta, no meio da semana, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Apocalipse 11, 13, sob a sétima taça, no final da semana agora, e naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. Ainda sobre os terremotos durante a grande tribulação,
Apocalipse capítulo 16, a partir do versículo 17 ao 21, aqui sob a sétima taça no final da semana também. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: Feito está! E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, aproximadamente 30 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. Zacarias capítulo 14, versículo 4, também sobre a sétima taça no final da semana. E naquele dia estarão os pés de Jesus sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Joel capítulo 2, versículo 10, falando sobre o dia do Senhor. Diante deles a terra treme e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem, as estrelas deixam de brilhar. Também em Joel, agora no capítulo 3, a partir do versículo 14 ao 16, aqui o contexto é logo após a futura tribulação, no segundo advento. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem e as estrelas deixam de brilhar. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Vamos então para os últimos sinais do estudo de hoje, coisas espantosas e grandes sinais do céu durante a grande tribulação, mais específica então para esse período. Lucas capítulo 21, versículos 25 e 26, sobre a vinda do Filho do Homem. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, a angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Isaías 34:4. A indignação de Deus contra as nações. Todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. Apocalipse capítulo 6, do versículo 12 ao 14, a abertura do 6º selo é o contexto. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Apocalipse 8:7. O primeiro anjo tocará a trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve granizo e fogo misturados com sangue, e foram atirados à terra. Então foi queimada a terça parte da terra. Foi queimada a terça parte das árvores, e também toda a erva verde foi queimada. Estamos falando então de coisas espantosas e grandes sinais do céu durante a grande tribulação. Vamos para Apocalipse capítulo 8, versículos 8 e 9. O segundo anjo tocará a trombeta. O segundo anjo tocou a trombeta e uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada ao mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue, e morreu a terça parte das criaturas do mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Apocalipse capítulo 8, versículos 10 e 11. Terceiro anjo tocará a trombeta.
O terceiro anjo tocou a trombeta e uma grande estrela, queimando como uma tocha, caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se transformou em absinto. E muitas pessoas morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. Apocalipse 8:12. O quarto anjo tocará a trombeta. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e uma terça parte do dia e também da noite ficasse sem luz. Ainda sobre o mesmo tema, coisas espantosas e grandes sinais do céu durante a grande tribulação. Apocalipse 9:2, durante a quinta trombeta. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Apocalipse 16, versículos 8 e 9. O quarto anjo derramará a sua taça no sol. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. Ele foi dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimaram com um intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos. Porém, não se arrependeram para darem glória a Deus. Apocalipse 16, versículos 10 e 11, durante a quinta taça no final da semana. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas, e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemavam contra o Deus do céu, e por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Porém, não se arrependeram de suas obras. Mateus capítulo 24, versículo 29, logo após a futura tribulação, já no segundo advento. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Isaías 13, versículos 9 e 10, mesmo contexto anterior. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores, porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá com a sua luz. Mais uma vez em Joel, capítulo 2, versículo 10, dia do Senhor também. Diante deles a terra treme e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem, e as estrelas deixam de brilhar. Também em Joel, também no capítulo 2, versículos 30 e 31, logo após a futura tribulação, no segundo advento, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E fechando esses sinais, Joel capítulo 3, versículos 14 ao 16, multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas deixam de brilhar. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. 2 Pedro capítulo 3, versículo 10, sobre a vinda do Senhor. Porém o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Fechando com Amós, capítulo 8, versículo 9, e sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e a terra se entenebreça no dia claro. Quero finalizar o estudo de hoje fazendo a leitura em 2 Pedro, capítulo 3.
especificamente para os escarnecedores. Não retarda o Senhor a sua vinda, esse é o título. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Chegamos ao final do nosso estudo no dia de hoje. Vimos os sinais, terremotos, fomes, pestilências, coisas espantosas e grandes sinais do céu. Semana que vem estaremos vendo mais alguns sinais, como a perseguição aos cristãos e o antissemitismo. Até lá!